chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Olá, meus amigos, aqui Márcio Cassoni no programa O Segundo Sol. Nossa estrela hoje, assim como até o dia 20, 21 de março, mais ou menos, transita no último signo zodiacal, o signo de Peixes, o signo da fantasia. Eu estou lendo aqui o livro sobre ninfas e seres etéreos. Peixes representa a capacidade humana de imaginar. A imaginação, ela permite a você adentrar outros níveis de consciência, outros níveis de vida. Será que existem seres entiais, ondinas, sereias, gnomos, fadas, doentes? De onde surgiu a ideia de Papai Noel? Será que não seria a mesma base do surgimento dos santos ou dos deuses mitológicos? Enfim, de onde começa, ou qual o início, a gênese desse universo imaginático, que hoje modernamente existe no cinema, em todas as mídias e aqui mesmo, onde se separa a realidade da ficção. Sendo um pouco ousado, o cristianismo, por exemplo, é muito recente, então a ideia de um Cristo crucificado é ainda histórica, mas será que será isso mesmo daqui a uns 2.000, 3.000 anos? Assim como os deuses de 5, 6 mil anos atrás nos tornaram mitos, será que o nosso Cristo na cruz não será também futuramente um mito? Ou seja, repito, aonde é separado a realidade da imaginação? Parece que os nossos amigos de Peixes, você que está me ouvindo aí de Peixes, me vendo, tem uma especial capacidade de invadir esse universo e trazê-los a nós. Então as histórias em quadrinhos, o cinema principalmente, eles perpetuam a mesma compreensão mitológica dos antigos homens e mulheres desde as cavernas, imaginando seres estranhos habitando as estrelas. Tudo que existe na realidade concreta, em algum momento foi imaginado. O autor deste livro aqui, sobre ninfas, será que um dia ele não sonhou com uma fada e transcreveu? Aí ele pesquisou e a coisa ficou quase como uma tese científica? Não é. Mas enfim, será que esses sonhos sobre as fadas e os elfos não seriam verdades em algum nível transpostas a ele? Bom, vou contar uma história que é pisciana, que representa esse campo da imaginação. Então, Dionísio, a divindade grega do vinho, da festa, do teatro e da dança. Ele tem uma história que todos que conhecem mitologia conhecem, que é a história que passou para os relatos, que ele nasceu filho de Zeus, acabou a sua fecundação na coxa de Zeus, enfim. Na história esotérica de Dionísio é assim, ele junto com Zeus estavam criando a raça humana, a humanidade, e eram perseguidos pelos seres das trevas, seres de alguma orbe aí, que ainda existem, que queriam impedir o nascimento de um homem livre, um homem espiritual. A Dionísio cabia a construção do coração do homem, no sentido espiritual da coisa. Aí ele foi sequestrado por essas entidades violentas e malignas. Seu corpo foi esquartejado e o sangue, apodrecido do corpo de Dionísio foi colocado ao tempo, até apodrecer. E essa essência apodrecida de Dionísio foi colocada na essência do início da raça humana. Assim o homem nasce com aquele aspecto ainda também podre, que representa o medo que todos nós quase temos da morte, o apego excessivo ao materialismo e principalmente e infelizmente o egocentrismo baseado na ideia da separatividade. Eu estou distante dessa planta, portanto estou distante de você. Mas Zeus consegue salvar o coração puro de Dionísio, coloca no Olimpo, numa cúpula especial, e de tempos em tempos Zeus retira um néctar sagrado do coração de Dionísio e coloca em alguns seres humanos. Alguns. Esses alguns seres humanos nascem portadores da visão do Espírito. E são estes seres que vão contaminar o seu entorno,
fazendo com que a humanidade apodrecida, medrosa, se desperte para a sua verdadeira identidade. Quem são? São os poetas, os músicos, os artistas, os videntes, os curadores, os gentis, os anônimos que trabalham, que coletam lixo jogado nas praias, as pessoas que trabalham em ONGs verdadeiras, que trabalham o resgate dos excluídos, as pessoas que não acreditam no bem e no mal, que não acreditam na exclusão de qualquer coisa, que estão anarquicamente além da própria religião, da própria conceituação do bem e do mal. Quase sempre, em toda a história, esses seres são banidos, excluídos. Às vezes, em alguns casos, infelizmente, escorraçados. Mas eles não se importam com a vida terrena na medida da encarnação presente. E assim prosseguem o seu ciclo encarnacional, de vidas em vidas, propagando o néctar sagrado do coração puro e amoroso de Dionísio. Não de forma piegas, no ser bonzinho, não. No ser integrado ao todo. Tá? Arquetipicamente falando, eles são os piscianos. Mas cuidado, não são todos piscianos, não. Vocês de peixes têm a capacidade de acessarem este néctar. Mas nem todos, infelizmente, acessam. Por quê? O mundo e o sistema, ele é muito perverso, realmente. Ele faz com que a gente acredite que só existe um Deus tirano, todo-poderoso, que vai nos castigar dos pecados. Os pecados é contra a moral, a sexualidade livre e todo tipo de preconceitos. Acreditam que o dinheiro só vem do emprego, do trabalho suado de todo dia e que primeiro a obrigação, depois a diversão, que deve ser banida. Esses são os paradigmas que condenam o prazer e a liberdade, portanto, condenam o amor. Esse é o resgate. Esse é o ensinamento do Sol em Peixes, no seu ponto mais pleno e mais profundo. É tão profundo que o arquétipo Peixe também é o arquétipo da culpa, porque torna-se quase que sempre uma coisa muito culposa acreditar no prazer, no amor e na liberdade. Mas existem os escritores e os artistas que por todos os tempos e todas as gerações nos contaminam com seres diferentes, Peter Pan, ninfas e elfos e magos, mostrando uma possibilidade incrível de que a vida não se restrinja a seres bem comportados. Nos faz resgatar a criança que verdadeiramente somos, porque afinal sabemos o que do planeta e da vida. Vamos brincar, vamos imaginar, vamos pegar esse Sol em Peixes agora durante esse mês e sonhar. Sonhar muito, mas muito porque é o tempo do sonho que vai nos resgatar a realidade próxima e futura. Tá bem? Vamos falar no próximo bloco de uma coisa muito especial, muito séria, que é o acesso do planeta Terra e do Sistema Solar ao centro das Pleiades e a criação do cinturão de fótons, que é o aspecto astronomicamente falando, real, que nos conduzirá à percepção disso que a gente está abordando, aparentemente de forma de brincadeira e leve, mas não é não, viu? Essa brincadeira, esse sonho é muito sério. Você que ligou a televisão agora e está me ouvindo, considere-se portador desse acesso e divulgador, né, dessa intenção. Até já, com o Segundo Sol.